Bem-vindo ao canal Vai Pensando! Tudo bem, gente? Hoje eu vou ensinar uma continha de dividir do jeito que eu ensino meus alunos na sala. É um jeito bem fácil. A continha de dividir, ela abrange outras continhas dentro dela. Então, para saber fazer a continha de dividir, tem que saber fazer continha de vezes e de menos. Então, assim, a gente precisa, primeiramente, saber a tabuada decorar. Porém, tem gente que ainda não sabe decorar. Então, a gente tem que ter a tabuada em mãos. Mimi! Bom, então a gente tem que ter a tabuada em mãos, tá? Então, vamos lá aprender a continha de dividir? Vamos? Vem comigo, então. Observe os nomes dos termos da divisão. Dividendo é o número que vai ser dividido. Divisor é o que fica dentro da chave, é o que vai dividir. Quociente é o resultado da divisão. E resto é o resultado da subtração. Vamos lá. Vamos dividir o 4 por 2. Então, vamos lá. Como que a gente tem que proceder? A gente vai colocar um sinalzinho de vezes aqui. Esse sinal de multiplicação de vezes, ele não existe aqui nessa conta, mas a gente faz ele só para aprender a continha, tá? Depois ele fica na mente, não precisa mais fazer. Então, o próximo passo é fazer assim. 2 vezes quanto que vai dar 4? E vai estar lá na tabuada do 2, ó. 2 vezes quanto que dá 4? A gente vai lá na tabuada do 2, então tem lá 2 vezes 1 igual a 2, certo? 2 vezes 2 igual a 4, ó, já deu 4. Então, 2 vezes quanto que dá 4? 2 vezes quanto que dá 4? 2. Então, a gente põe este 2 aqui. Então, 2 vezes 2, 4. A gente põe o 4 aqui. 4 tira 4. A continha de menos, ela vem aqui. 4 tira 4, 0. Então, a continha, ela não tem resto. Deu 0. Isso quer dizer o quê? Eu tenho 4 bolinhas, vamos dizer, para dividir por 2 crianças. Então, eu vou dar 2 bolinhas para essa criança e 2 bolinhas para essa criança. Quer dizer que 4 bolinhas dividido por 2 crianças é igual a 2. 2 bolinhas para cada criança. A próxima continha é 48 dividido por 2. Então, vamos lá. Aqui nós temos 2 números, não é mais um só, tá? E quando a gente tem aqui mais de um número, a gente vai começar sempre pelo número da esquerda, tá bom? Então, é o 4. Aí, a gente vem com aquele sinalzinho de vezes, que não existe na continha de dividir, mas a gente coloca para aprender. Aí, a gente faz aquela perguntinha, 2 vezes quanto que dá 4? Aí, a gente vai na tabuada do 2, sempre é na tabuada do que está dentro, do número que está dentro da chave. Então, vamos lá. 2 vezes 1 igual a 2. Eu quero saber 2 vezes quanto que dá 4. 2 vezes 2 igual a 4. Pronto, achamos. Então, 2 vezes quanto que dá 4? 2 vezes 2. Então, a gente pega esse 2 e vai por lá. Então, 2 vezes 2 igual a 4. Aí, a gente faz a continha de menos. 4 tira 4, 0. Só que acabou a continha? Não, porque ainda tem o 8 aqui. A gente fez o 4, falta o 8. A gente vai baixar o 8. Põe um risquinho aqui, que eu aprendi desde pequena. Põe um risquinho aqui, baixa o 8 do lado da resposta aqui da subtração, tá? Do resultado da subtração. Aí, a gente vai fazer assim, 2 vezes quanto que vai dar 8? A gente continua, então, aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3 igual a 6, 2 vezes 4 igual a 8. Chegamos, ó lá, 2 vezes quanto que dá 8? 2 vezes 4. A gente sobe o 4.
2 vezes 4, 8. Então, a gente vai pôr 8, tira 8, igual a 0. Acabou a continha. Agora, eu vou ensinar uma continha que sobra resto. E como a gente tem que fazer com o resto. Então, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas para dividir entre 2 crianças. Se eu tenho 5 bolinhas para dividir entre duas crianças, eu vou dar uma para essa, uma para essa, uma para essa, uma para essa. Sobrou uma bolinha, eu posso dividir ela no meio, não é? Aí dou metade para cada. Então, cada criança ficou com 1, 2 e meia. 2 bolinhas e meia, correto? Então, isso significa que 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Como eu consigo esse resultado na continha de dividir? Vamos lá? Então, vamos fazer a continha. 5 dividido por 2. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Sinalzinho de vezes, né? Aquele lá. Então, vamos lá. 2 vezes quanto que dá 5? Vamos na tabuadinha do 2. 2 vezes 1 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4. 2 vezes 3 igual a 6. Poxa, não tenho 5 aqui, né? Só tenho 2 vezes 1, 2, né? Não é 2. 2 vezes 2, 4, não é 4. E 2 vezes 3, 6. Não é 6, eu quero 5. Porém, tem esse aqui, o 4, ó, que chega perto do 5, se aproxima do 5. O 4 se aproxima do 5. Não pode ser o 6 porque o 6 passou. Não pode passar, tem que se aproximar. Tem que ser o número mais próximo. Então, a continha fica assim. 2 vezes quanto que dá 5? Não tem, mas tem 2 vezes quanto que dá próximo de 5? 2 vezes 2 é igual a 4, que é próximo de 5. Então, 2 vezes 2 igual a 4. Aí, a gente põe o 4 aqui e faz a continha de menos. Igual a gente fez das outras vezes. 5 tira 4, 1. Porém, sobrou um resto. E, na verdade, não pode sobrar um resto, porque eu quero dividir direitinho 5 bolinhas para 2 crianças, certo? Digamos que seja bolinha que dá para comer, né? Uma balinha, vamos dizer. Então, vamos lá. A continha não acabou, porque tem um resto aqui. O que eu faço com esse resto? Para eu terminar a continha, toda vez que sobrar um resto, eu ponho um 0 na frente do número que sobrou aqui e uma vírgula do lado do quociente, que é o resultado da divisão. E aí eu continuo a continha. O que eu faço? 2 vezes quanto que dá 1? Não existe, porque o número 1 é menor do que o 2. E o número que eu vou dividir sempre tem que ser igual ou maior que esse. Então, o número que eu vou dividir sempre tem que ser maior. Esse aqui, ó, tem que ser sempre maior ou igual a esse. Então, como o 1 é menor, eu faço uma argolinha aqui e virou 10. Agora eu posso trabalhar. Então, vamos lá. 2 vezes quanto que dá 10? Vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Cheguei no 10. Então, ó, 2 vezes quanto que dá 10? 2 vezes 5, né? Então, 2 vezes 5, 10. 10 tira 10, 0. Acabou a continha.